Então, se alguém quiser, tem lugares aqui mais à frente. Os irmãos da igreja gentilmente sentaram ali atrás, no banquinho, hein, Andréas? Mas podem vir aqui se quiser, porque acho que vai ter lugar, tá bom? Hoje, então, é um culto muito especial, um culto de batismo. Batismo do Douglas Paulinetti, responsável por tudo, né? Que nós vamos fazer daqui a pouco. Não é o responsável, ele só está obedecendo ordens, não é isso? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitos convidados aqui, são todos muito bem-vindos. E só lembrando então que nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus juntos aqui. Ao fim, eu acho que eu esqueci de mencionar isso, viu, Douglas? Você vai vir aqui, né? E vai fazer uma brevíssima profissão de fé. Para você eu mencionei, né? Não mencionei para a igreja. E a gente vai só... você vai expressar que você crê em Jesus, ok? Para todo mundo ver e ouvir. E depois a gente vai ter o nosso batismo. Vocês vão dar uns 5 minutinhos para eu, o Douglas e o Júlio, que foi o escolhido para entrar na água. Então vamos nos preparar, trocar de roupa e a gente vai para uma piscina que está montada lá atrás. E terminado o batismo, está encerrada a programação desse domingo tão especial. Está sendo gravado, Arthur? O sermão, ok? Então depois tem acesso eternamente, Douglas, ok? O que nós conversarmos aqui para vocês lembrarem aqui desse dia. Então, turma, o batismo é uma cerimônia que une praticamente todos os cristãos de todas as eras. Há diversas igrejas de diversas tradições, diversas perspectivas teológicas. Obrigado, querido. Vou tirar aqui mais fácil. Tem diversas igrejas de diversas tradições e perspectivas teológicas têm praticado o batismo nas suas diversas formas. Mas na essência, o batismo lida com o elemento de água e o batismo lida com uma representação, de alguma forma, do que Jesus fez na vida daquela pessoa que vai ser batizado. E se existe algo, então, que une todo mundo que participa de um batismo, é o significado do que esse batismo tem. Já tenho aqui, obrigado, meu filho. Que é a transformação que aconteceu no interior e que está sendo representada em uma cerimônia que é uma dramatização dessa experiência interior de transformação, de conversão que os crentes passaram. E todo crente verdadeiro, em algum momento da vida, cedo ou tarde, se o crente é verdadeiro, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele era uma pessoa, encontrou Jesus, se tornou outra pessoa, um encontro que eu chamaria de pessoal, transformador, definitivo, irrevogável, inesquecível e, sobretudo, definidor da sua vida dali em diante. E muitos aqui passaram por essa experiência de conversão, de mudança, e nessa experiência, cada um pode dizer que teve um antes e um depois de Cristo. E o texto bíblico que eu quero tratar com vocês hoje, lidar hoje, é um texto desse tipo antes e depois. De um indivíduo que ele era, na sua, até na sua saúde, ele era uma coisa, ele encontra com Jesus e se torna outra pessoa. E eu vou pedir que você abra comigo, se você tiver Bíblia, senão vai ser projetado ali, o texto de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Marcos, capítulo 1, 40 a 45, é a história de um leproso. Um leproso que vai se encontrar com Jesus. Esse texto ele é repetido nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, com poucas diferenças, mas algumas diferenças. E hoje nós vamos lidar com o texto de Marcos. Eu já preguei esse texto 2 vezes no de Mateus. Hoje eu vou pregar no de Marcos. E talvez em algum momento prego de Lucas. E depois volto para o de Mateus. Mas, enfim, texto que eu gosto demais. Diz assim o texto bíblico de Marcos capítulo 1, versículos 40 em diante. Diz assim: um leproso aproximou-se dele, de Jesus,
e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, o leproso, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Eu quero lidar com vocês hoje aqui, brevemente nesse texto, quem é Jesus, quais são as características, os atributos de Jesus, que o texto revela nesse encontro com um homem coberto de lepra. Então, o que nós vamos ver neste texto, pode jogar para a gente, Arthur? É quem Jesus é. E nós vamos ver quem Jesus é na sua interação com o homem leproso, que eu vou tratar daqui a pouquinho. E a primeira característica de Jesus que está presente nesse texto aqui, que se encontra com o leproso, é que Jesus ele é alguém acessível ou próximo. Olha que interessante, o texto diz: um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos. E eu estou dizendo para vocês que isso revela que Jesus ele é acessível. Ele é alguém próximo, é alguém que está perto, é alguém que está disponível. E aí você fala, mas peraí, uma coisa tão pequena. Aliás, o texto de Lucas, o texto paralelo a esse, vai dizer que esse homem, ele estava, estando Jesus numa das cidades, passou um homem, ele está passando. E ele se aproxima de Jesus. E você está achando que fazer um ponto de que esse homem chega perto de Jesus, dizer que Jesus é acessível, é demais. Não é demais. Nós estamos falando de um homem leproso. Aliás, o texto de Lucas, o texto paralelo, Lucas capítulo 5, diz que ele estava coberto de lepra. A ideia é que ele tinha lepra da cabeça aos pés. O Antigo Testamento indicava que uma pessoa com um pouco de lepra já tinha uma série de prescrições de que ela não deveria se aproximar das outras pessoas. Eu vou ler para vocês o livro de Levítico, no capítulo 13, versículo 45, que indica o que um leproso devia fazer quando ele se aproximava de alguém. Isso é o que o leproso tinha que fazer. Diz assim: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas. Então, em Levítico 13 tem uma série de sintomas que indica que é lepra. Aqui já é um leproso. Então, quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas usará roupas rasgadas. Então, o indivíduo já está com lepra e ele está com roupa rasgada. Andará descabelado. Cobrirá a parte inferior do rosto. A ideia é essa daqui, ó. Vai cobrir aqui, ó. E gritará: impuro! Impuro! Qual que é a ideia aqui? É que ninguém se aproxime de um leproso. Então ele está lá, ele é leproso, vê alguém, impuro, impuro, e aí, todo mundo embora. E versículo 46 de Levítico 13 diz: enquanto tiver a doença e estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Tem que viver fora. Um leproso não podia viver perto das pessoas. Vivia fora das cidades, normalmente errante, e muitas vezes criavam-se comunidades com alguns leprosos. Eles entre si são leprosos. O leproso, ele foi um pária
da sociedade judaica, especialmente do Antigo Testamento, mas na época do Novo também. Viviam separadamente e viviam com um estigma leproso. Por isso, quando a gente vê Jesus se permitindo aproximar por um homem desse, você fala, peraí, agora sim. Jesus, o homem vê Jesus, se aproxima, não sei se grita, o texto não revela, mas para Jesus está tudo bem. Por quê? Porque Jesus ele é acessível, até ao leproso. Aliás, nas Escrituras, se existe uma característica que define quem Jesus é essa sua proximidade e acessibilidade. Não é à toa que, por exemplo, em Mateus 28:20, as últimas palavras de Jesus para os discípulos são: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu estou perto de vocês. Em Filipenses capítulo 4, versículo 5, o apóstolo diz: perto está o Senhor. Uma referência a tempo, mas também a lugar. Jesus é alguém que está perto. No Salmo 34:18, o Senhor está, versículo 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto. E se existe uma característica que até um leproso pode atestar sobre a pessoa de Jesus, é que Jesus não se afasta quando ele é procurado. Jesus ele é acessível. Sejam leprosos, pecadores, gente boa, se existe, gente ruim. O que nós sabemos do nosso Salvador é que ele está perto, em especial de pessoas que estão em aflição. É interessante que o texto diz que não apenas o leproso aproximou-se, mas usa-se aqui o verbo suplicou. E mais, diz aqui, suplicou-lhe de joelhos. E eu quero que você imagine a cena. Se coloca num teatro e imagina Jesus e o leproso. Vindo um homem coberto de lepra, se aproximando de Jesus. Então você está assistindo, o evangelista coloca a gente assistindo a cena. E aí chega o leproso e ele fica de joelhos. Marcos e Mateus tiram a foto com o leproso de joelhos. Lucas tira a foto com o leproso de outra forma. Dizem no texto de Lucas que quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra. Quando Lucas tira a foto da cena, ele estava de joelhos e ainda coloca a cabeça no chão. E aí ele suplica. O texto não diz que ele pede. O texto não diz que ele fala. O termo que é usado é o indivíduo suplica. Ele roga. Há uma dramaticidade aqui. Ele já não tem dignidade, de certa forma. Ele está de joelhos. E ali de joelhos, ele solta uma das frases mais significativas de todo o Novo Testamento. Ele diz: se quiseres, podes fazer-me limpo. Se quiseres. Eis um homem que sabe o poder de Jesus. Eis um homem que conhece a soberania de Jesus. A gente vai lidar com essa soberania daqui a pouquinho. Mas sabe o que eu gosto desse texto? É que quando Jesus vai responder a essa afirmação, se quiseres, podes, ele revela uma segunda característica que vai além do que o homem imaginou. Veja comigo, versículo 41, olha lá. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse. E é essa segunda característica que eu quero lidar com vocês. Ele pede cura, se quiseres podes. Ele fala de poder, o leproso. Jesus, antes de responder sobre poder, responde de outra forma, com a sua segunda característica, que é cheio de compaixão.
Jesus não apenas ele está acessível a qualquer pessoa, a um leproso. Jesus, quando ele é acessado, quando o leproso se aproxima, Jesus vai além, Jesus o ama. Jesus faz o que ninguém fazia com o leproso. Em Levítico capítulo 22, versículos 4 e 5, na lei do Antigo Testamento, são reveladas situações que se alguém tocasse numa pessoa, essa pessoa que tocou a outra pessoa, o tocador, ele ficaria impuro. E uma das situações é a lepra. Existem outras ali, quem tocou um cadáver e outras situações. Mas uma dessas é, se você tocar num leproso, quem tocou no leproso fica considerado impuro. E o que Jesus faz? Ele toca o leproso. E a motivação desse toque no leproso é revelada no texto. Cheio de compaixão. Não sabemos se foi um toque no ombro, na cabeça, na mão. Mas Jesus não está apenas acessível para conversar. O leproso se aproxima, a acessibilidade de Jesus. Agora é Jesus quem dá o passo. Não é só o leproso que vai até ele, Jesus vai até o leproso. Nos anos 1980, 1990, houve uma doença, só para a gente ter uma dimensão do que seria a lepra, houve uma doença que trouxe uma série de estigmas para quem tinha essa doença, e eu estou me referindo aqui ao surgimento da AIDS. Não sei quantos aqui lembram dessa época, morreu muita gente, ali, especialmente década de 80 e começo da década de 1990, muito artista, né, Cazuza e outros aí. E havia na questão da AIDS, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, havia toda uma questão de como se transmitia, né, pelas relações, ou então o sangue e tudo mais. E quem nessa época, nesse começo, tinha AIDS, era diagnosticado com AIDS, havia toda uma questão se a gente deveria ou não tocar. E eu lembro que isso foi muito discutido quando aquele jogador de basquete, o Magic Johnson, ele se veio a público dizer que ele tinha AIDS, e se ele podia jogar, e se alguém podia... Vocês lembram disso? Lembram? Só para a gente entender, não se sabia se suor, né? se machuca na quadra, o que vai dar, enfim. E eu me lembro que nessa época, 1998, já ao finzinho desse período, eu estive nos Estados Unidos e fui participar de uma palestra da faculdade e tal, e a palestra era uma senhora que tinha pego AIDS do marido. E ao final da palestra, as pessoas iam conversar com ela e ela abraçava as pessoas. E eu me lembro que isso trouxe um burburinho ali, um desconforto. Né? Hoje, graças a Deus, está tudo muito mais... as informações chegaram, a gente sabe que não tem nenhum problema com isso, mas havia uma preocupação. Um leproso, nessa época aqui, é pior. É alguém que, quando se tocava, não era uma questão de doença. É interessante que as palavras que são usadas no Novo Testamento para se referir à lepra não são palavras ligadas ao conceito de doença. Eu vou voltar nesse tema depois, tá? Mas normalmente a lepra tem palavras específicas. Observa que no texto diz, se quiseres podes purificar-me. Ele não chegou e falou, se quiseres podes curar-me. Há um conceito até moral da lepra. Eu vou lidar com isso mais para frente. E Jesus faz o que ninguém fazia, ele encosta. E a motivação de encostar é o amor, cheio de compaixão, a palavra mais forte que é usada no Novo Testamento, que tem uma ideia até das entranhas se mexendo, para se referir à compaixão de Jesus. E essa palavra, cheio de compaixão, aparece em várias circunstâncias de Jesus no Novo Testamento. Por exemplo, quando as pessoas têm alguma necessidade física. Em Marcos 14, 14 diz assim, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão,
teve compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus sente compaixão com pessoas doentes, necessidades físicas. Ou então, em Mateus 20:34, é usado compaixão. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, para 2 cegos na cidade de Jericó. Jesus também tem compaixão de pessoas, no Novo Testamento, que estão com problemas, necessidades orgânicas, estão com fome. Em Mateus 15, na segunda multiplicação de pães, Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, já faz 3 dias que estão comigo e nada tem para comer. Jesus tem compaixão quando a pessoa está passando fome. Mas no Novo Testamento, Jesus tem compaixão também por conta da condição espiritual das pessoas. Em Mateus 9:36, diz o texto que, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Essa palavra aflitas indica angústia interior, e desamparadas é a palavra para jogada. Vocês estão jogadas à sua própria sorte. E Jesus olha a multidão e tem o mesmo sentimento que ele tem quando ele olha um leproso. Ele tem compaixão, seja de doença, seja de necessidade física como fome, seja da condição espiritual das pessoas. E Jesus sabe como cada um está. Essa é a realidade. Ele sabe das nossas aflições. Ele sabe, turma, as nossas dores. E temos então essa cena de alguém de joelhos clamando por Jesus, e Jesus toca nesse homem cheio de compaixão. E aí nós vamos para a nossa última característica de Jesus. Existe mais, tá, nesse texto, mas que eu não vou trazer aqui para vocês hoje. Mas a última que eu quero trazer, que está nos versículos 41 e 42, que quando diz assim: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: agora sim, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. E a última característica de Jesus aqui: ele é plenamente soberano. Ele manda em tudo. Ele tem todo o poder, ele faz o que ele quer, ele tem o poder sobre a vida das pessoas, ele tem poder sobre a condição das pessoas, ele tem poder sobre a doença. Não é só poder, é todo o poder. Controle total. Da menor partícula, talvez de uma bactéria, até a história. Está tudo na mão dele. E nessa soberania, ele primeiro revela a sua soberania na frase: eu quero. Seja purificado. Ele não repreende o leproso, fala: não fala assim. Não. Se queres, faz-me limpo. Não. Você está lidando com... Acho que você entendeu quem eu sou. Sim, eu quero. E tanto o pedido quanto a resposta de Jesus indicam, olha que interessante, que o agir de Jesus nunca é uma questão de não ter poder. Ele tem. O leproso reconhece, na resposta Jesus reconhece: se queres, podes. Então o ponto não é se não sei se o senhor consegue. Ele consegue. O ponto é se ele quer. E se alguma coisa, turma, não acontece na nossa vida, não é porque Jesus não pode. É porque ele não quer. Mas a soberania de Jesus está manifesta também na frase, na expressão imediatamente. Não é uma cura com o tempo natural. Vai lá, agora passa uma pomadinha. 3 vezes ao dia, durante 7 dias. Aí você volta aí para a gente ver se melhorou. Dá uma olhadinha lá, né? O texto diz, e os 3 evangelistas dizem isso, imediatamente. Naquela mesma hora. Jesus faz a cura na hora. Coberto de lepra, instante depois, sem lepra.
Muita lepra, nenhuma lepra. E ele diz, e a lepra o deixou e ele foi purificado, trazendo uma cura completa. Eu quero trazer um insight aqui, conversando com o Júlio, acho que foi com você, Júlio, que é nesse texto aqui, na salinha ali no dia do Homiléticos ali. Olha que interessante. Quando uma pessoa normal tocava o leproso, como eu mencionei para vocês, Levítico 22, uma pessoa normal tocava alguém leproso, a pessoa ficava impura. Quando Jesus toca o leproso fica puro. Foi isso que a gente conversou? Interessante, né? Qualquer pessoa tocou o leproso e vai ter que fazer ritual de purificação e tal. Quando Jesus toca o leproso, não é Jesus que fica impuro, é o leproso que fica puro. E esse Jesus neste texto é assim, poderoso, soberano, alguém que tem controle de tudo. E o texto até termina, nem está nesse slide, está no anterior, com uma parte que ele diz agora para o leproso, está tudo bem, agora você vai no sacerdote, faz os rituais de purificação, prescritos em Levítico 14, e não vai sair contando para todo mundo. É até meio cômica essa parte, tem um sentido para a gente depois, mais para frente, mas o leproso, tá bom, legal, sai dali, faz tudo o contrário, e Jesus não consegue mais estar nas cidades, porque muita gente quer ouviu falar dele, quer ir atrás dele, e o texto de Lucas acrescenta que a partir daí Jesus ia aos montes orar, ou para os lugares solitários orar. Okay? Mas é interessante que o leproso faz tudo certo, depois que é curado ainda não precisa dar uma bola, né? Acontece, né? E quem é esse Jesus? Ele é alguém que é acessível, alguém que é cheio de compaixão e, sobretudo, soberano. O que eu queria dar com o texto é isso. E aí você me pergunta, o que este texto tem que ver diretamente falando com o batismo que vai acontecer daqui a pouco? E a resposta direta e honesta é nada. Mas eu usei a expressão diretamente. Diretamente, nada. No entanto, se a gente for tratar de forma tangencial ao texto, de forma indireta, há algumas situações aqui neste texto que eu consigo relacionar com o batismo de hoje e com o de qualquer crente que está aqui hoje. Primeiro, eu quero voltar àquele tema da lepra não ser um conceito de cura. Já mencionei para vocês que quando a nossa geração pensa, alguém está com lepra, a gente pensa, está doente. Na cultura bíblica, é uma doença, mas não é só uma doença. Nas Escrituras, lepra entra em outra categoria. As nossas categorias são saudável, doente, no que diz respeito à lepra. Nas Escrituras, a categoria é puro, impuro. Adequado, inadequado. Leproso não era um doente, leproso era um impuro. Aliás, é pior. É pior. No Antigo Testamento, há várias manifestações da lepra como punição de Deus para o pecado. Não é o caso, talvez, desse leproso aqui. Mas no Antigo Testamento, muitas vezes, quando alguém estava sendo punido diretamente por Deus, ficava leproso. Observe que não é uma questão de doença, é uma questão de impureza. Em Números 12:10, Miriam e Arão decidem que eles não querem mais ser a penúltima e a antepenúltima bolacha do pacote. Eles querem ser a última. Eles querem o lugar de Moisés. E em Números 12:10, Deus desce sobre eles, ali sobre os três, e quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam, irmã de Moisés, estava leprosa. E sua aparência era como a neve. E Arão voltou-se para ela e viu que ela estava com lepra. Deus pune, depois Miriam vai ser curada, mas Deus pune Miriam
no seu pecado e rebeldia com lepra. Em 2 Samuel 3:29, um daqueles generais de Davi ali, quando alguém lança uma maldição sobre ele, chamado Joabe, diz assim: caia a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e toda a sua família, jamais falte entre seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra. Alguém pensa em maldição pelo pecado, pensa na lepra. Ou então, o rei Uzias, rei de Judá, ele faz o que não deveria. Em 2 Crônicas 26, Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. E esse rei tem que ficar separado, inclusive até no seu velório, seu enterro, porque ele tinha o sinal do juízo de Deus nele, e esse juízo veio através da lepra. O que eu estou dizendo para vocês? Lepra, no sentido de impureza, no sentido desse juízo de Deus, tem um certo significado relacionado a uma tipologia do que é o pecado. E olha que interessante. Quando tem os rituais de purificação em Levítico 14, o ritual tem um ritual de lavagem com água. No 7º dia, Levítico 14:9, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos pelos. O Júlio já está pronto quase ali para o ritual lá. Uma parte, né? Perdão, Júlio, perdão, querido. Não resisti, eu olhei, eu tentei me segurar, tentei. Desde a preparação do sermão aqui, eu tentei, querido. Perdão. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, e então ficará puro. A pessoa já estava curada, mas agora havia um ritual com água que representava essa purificação. Interessante? Com água. A purificação da lepra, neste ritual, nessa demonstração, envolvia o lavar. E é o que Jesus ordena para esse rapaz aqui. Fala, agora você está curado? Já está curado. Agora você vai e faz. Essa expressão sacerdotal, ali no sacerdote, do que aconteceu com você. Você representa isso com a água agora. E é interessante que o uso de água no batismo também representa uma purificação. A purificação não da lepra, mas do pecado. Isso é revelado para a gente no Novo Testamento, em 1 Pedro 3:20, num texto que, se eu ler o contexto todo, a gente ficaria 3 horas discutindo, texto dificílimo. Mas nessa parte do texto não é difícil, não. Em 1 Pedro 3:20 diz assim: na arca de Noé, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvos por meio da água. E isso é representado pelo batismo. O batismo é uma representação da libertação do pecado na salvação, e a água tem essa ideia de lavagem. 1 Coríntios 6, versículos 9 em diante, Paulo, aos Coríntios, lista uma série de pecados. Pecados com P maiúsculo. Os piores. Ele vai do 9 e 10. É só vocês eram ladrões, e vai falando. Chega no 11, ele fala: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Tem essa ideia de que na conversão há uma expressão, há uma lavagem real de uma natureza pecaminosa. Agora o indivíduo ele ganha uma nova vida em Cristo. E o batismo representa teatralmente algo que aconteceu interiormente. Representa publicamente uma lavagem que foi pessoal, íntima, no momento em que cada um de nós disse para Jesus Cristo: Senhor, eu sou impuro, se queres, faz-me limpo, me salva. E Jesus disse: eu quero, seja limpo.
Aplicação indireta do texto. Mas há uma segunda que eu gosto mais. Há uma segunda implicação deste texto que a gente pode, inclusive, aplicar ao batismo. O texto demonstra o que aconteceu com este homem quando ele se encontra com Jesus. Ele era um homem considerado impuro, ele interage com Jesus nos termos de Jesus e ele sai puro. Ele era um homem antes e depois se torna um outro homem depois, com suas falhas. O texto mostra as falhas desse novo homem. Queridos, o batismo é uma representação dessas. De que houve um antes e ao sermos alcançados por Jesus, há um depois. Houve uma morte para o pecado e há uma nova vida em Cristo. Aquele homem chega diante de Jesus e entra de um jeito e sai de outro. E o batismo representa isso. A morte de um velho homem e a ressurreição, a nova vida que esse homem recebe em Jesus Cristo. Douglas, conversando com você se converteu na infância, não é isso? Naquele dia, você criança, né? Inocente ali, inocente não, pecadorzinho. Hoje é pecadorzão, né, André? É. Mas sem perceber todas as implicações do que aconteceu naquele dia, você chegou diante de Jesus de um jeito. E ao se entregar a Ele, em fé, saiu de outro jeito. Não era leproso, mas era impuro. Todo crente que está aqui tem essa experiência, às vezes até quase que não tão consciente como uma criança. A minha foi bem consciente, eu era bem malandro, né? Me converti e enfim. Mas para outros, são momentos em que a gente não sabe, não percebe. Outros não, outros falam, eu sou impuro, me limpa. Eu quero terminar o sermão, já o Douglas vai vir aqui, só fazendo uma última aplicação. Então, fizemos a aplicação ao batismo, está representando o lavar e está representando a nova vida. E agora eu quero fazer a aplicação a todo mundo que está aqui. Num grupo como esse, temos gente em diversas situações. Se fosse só a nossa igreja, já teríamos. Ainda temos irmãos e outras pessoas que nos visitam aqui, e cada um tem suas lutas pessoais, angústias, tristezas, dores, dilemas e pecados. Se você entrou por essa porta, eu sempre falo isso para os membros da igreja aqui, sempre que entra uma pessoa aqui na igreja, eu não sei muito, tem gente que eu nunca vi na vida, alguns de vocês aqui, nunca tinha visto. Prazer, Pedro. Não? Mas quando a pessoa entra ali, às vezes todo mundo chega numa igreja, né, mostrando o seu melhor, né, sorrindo, cheguei na igreja, né? Mas quando entra ali, eu já sei algo. Está entrando ali, estou vendo aqui, né? Está entrando. Eu sei assim, está entrando um pecadorzinho ali, ó. Olha aí, um pecadorzão. Ixi, entrou o leproso, entrou o impuro. E ele se junta a uma comunidade, muitas vezes, de gente que tem a mesma experiência. Quando entra alguém numa igreja, eu sei de uma coisa, bonzinho você não é. Nunca entrou ninguém aqui que não fosse estragado por dentro. E o que eu quero que você lembre? Alguns dos que entraram aqui nessa igreja, entraram já tendo sido purificados, são crentes. Vão pisar na bola como o leproso pisou depois? Mas já é um ex-leproso. Ele erra, mas ele tem Jesus ali como sua referência. Agora outros entraram aqui hoje. E às vezes são da igreja, não precisa ser de fora, ok?
e não perceberam ainda quão impuros são. E o que eu quero dizer para vocês, eu já disse. Primeiro, Jesus está perto. Ele é acessível. Se você clamar, Jesus está acessível. Segundo, eu já disse, Jesus é cheio de compaixão. Ele toca um leproso e tocou outros leprosos aqui também. Não foi a gente que foi, no nosso caso até ele, foi ele que veio até nós e nos tocou. E talvez chegue o dia que você vai fazer a oração que todo crente de alguma forma fez. Senhor, se queres, podes, porque eu sou indigno. E para todo mundo que é crente aqui, Jesus disse, eu quero, seja purificado, vou te dar uma nova vida. E ele deu. E por último, Jesus é poderoso o suficiente para transformar a pior situação possível, como num caso de um leproso coberto de lepra, dos pés à cabeça. Ele pode te purificar, te dar uma nova vida. Essa é a realidade. Talvez tudo o que você já passou na sua vida seja para esse encontro com Jesus. E eu quero encerrar dizendo o seguinte. Muitas pessoas naquela geração ali nunca tiveram uma manchinha na pele. Nada. Pele, morreram, viveram, nasceram, se multiplicaram, cresceram e morreram com a pele de bebê. E não se encontraram com Jesus. Mas esse homem que talvez no dia que descobriu sua lepra se considerou tão amaldiçoado, foi por causa da sua lepra que ele encontrou Jesus. Talvez as lutas e angústias que você tenha na sua vida sejam o caminho que Deus tem para que você se encontre com Ele de joelhos um dia. E essa é a nossa oração, que isso aconteça. E eu quero orar para que outros leprosos se lembrem desse Salvador acessível, cheio de compaixão e soberano. E depois o Douglas vai vir aqui. Oremos então. Senhor Deus, muito obrigado por esse encontro desse homem com Jesus, que está registrado de forma tão viva nas Escrituras. Obrigado porque é uma representação viva de como o Senhor salva pessoas, das suas impurezas, angústias, pecados, imundícias. Obrigado porque o Senhor é um Deus acessível, Deus amoroso, cheio de compaixão e poderoso para dar vida a quem estava morto espiritualmente, como cada um aqui estava antes de te encontrar. O meu pedido é que o Senhor hoje continue fazendo isso com as pessoas que estão aqui na igreja, que se arrependendo dos seus pecados, se colocam diante do Senhor. E que o Senhor os toque, os mude, os transforme e que sejam novas criaturas, como eu sou, como é o Douglas e outros que estão aqui. Obrigado por esse tempo juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Douglas, vem cá. Eu falei para você que eu ia fazer uma pergunta. Posso fazer duas? Não. Pode? E aí, tá nervoso? Não. Ah, tá bom. Tá preparado, né? Douglas, você é um servo de Jesus? Sim. Sim. Você não falou no microfone, não deu para ouvir. Você tem Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador na sua vida? Sim. Sim. Ok. Você está pronto, então, para manifestar publicamente a sua fé no batismo? Sim. Você só sabe falar sim? Ué, pergunta sim ou não, ué. Legal. Ele é o seu Senhor. Ele te purificou. Ok, então tá bom. Já nem fala mais, né? Nós vamos ter, então,
o batismo daqui a alguns minutinhos. Vou pedir que vocês nos deem uns 5 minutinhos. Tá bom, Júlio? A gente vai se trocar lá na sala de trás ali. E a gente vai se dirigir então ali para a piscina lá atrás. E aí nós vamos ter o batismo. Você vai reafirmar sua fé em Jesus ali na água gelada. E depois a gente encerra o nosso culto ali orando. Tá bom? Então vocês dão 5 minutinhos, eu chamo vocês. Pode ser? Pode ser, turma? Pode ser? Então tá bom. Você quer falar alguma coisa para a igreja, Júlio? Você quer, Júlio? Douglas, quer? Não. Tudo bem. Homem de poucas palavras, né? Tá bom. Vocês dão um tempinho pra gente aí? Denise, tem uma música preparada aí? Então, a última música vocês cantam sem a gente. E aí, pessoal, a gente vai estar de shorts.